E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, hoje falando do Niterói Chess Open, um grande evento aí que foi realizado na última semana, do dia 4 ao dia 10 de setembro. Teve pensado, blitz rápido, evento escolar e outros eventos ali. Um evento muito bem organizado, né? Mais de 130 participantes ali no pensado. Gostaria de elogiar e dar os parabéns à organização por ter realizado um evento nessa magnitude, né? Um belíssimo cenário ali no Ingá, em Niterói, uma vista muito bonita ali do hotel, da frente. Enfim, grande evento. E que teve também um evento muito forte, muitos grandes mestres internacionais, alguns participantes de fora do Brasil, né? E teve a vitória brilhante, né? Todo mundo já deve estar sabendo, né? A vitória brilhante do GM Krikomektarian, fez um torneio impressionante com 8-9, ganhando 16 pontos de rating. Acreditem, com o rating dele não é nada fácil ganhar 16 pontos, tem que fazer um super torneio. Parabéns aí ao Cricão pela performance, pelo título no pensado. Sobre a minha participação, né, eu das 9 partidas oscilei um pouco, empatei 5 e ganhei 4, acabei saindo invicto, porém perdi 9 pontos de rate. Sabe que o rate não é tudo, né? Fica muitas vezes nesse sobe e desce. Foi um torneio bem legal de participar e teve partidas muito interessantes. Eu vou comentar com vocês a partida contra o grande mestre Everaldo Matsura na 8ª e penúltima rodada. A gente vai dar uma olhadinha nela agora. Foi bem interessante, lutada essa partida, né? E depois falar ali da classificação final também do evento Standard. Já deixa aquele like também para não esquecer. No evento, no rápido, o Fier ganhou. O Fier ganhou com 6,5 e 7, ele junto com o Iago, ele ganhou nos critérios de empate. E no Blitz, o jovem mestre internacional boliviano acabou vencendo ali com 7,5 e 9, o Ticona, né? Da Licael Ticona, da Bolívia, né? Ganhou do Fier na última, os dois ficaram empatados com 7,5, mas o Licona venceu pelo confronto direto. Então, esses foram os campeões aí do Blitz do Rápido. Agora vamos falar dessa minha partida e depois da classificação do evento principal, o pensado. Bom, eu joguei peão dama, D4, D5, C4, C6, Everaldo escolheu a eslava, cavalo F3, cavalo F6. Eu utilizei a variante moderna aqui, muito moderna, com G3, que muitas vezes sacrifica esse peão, as pretas podem tomar aqui em C4. No entanto, ele optou por G6, que transpõe para a defesa Grunfeld, né? A variante do fianqueto, variante simétrica aqui da Grunfeld do fianqueto. Então, o Everaldo jogou essa linha que tem uma reputação muito sólida, né? Difícil de ser quebrada. Bispo G2, Bispo G7, Roque. Essa posição eu já joguei com C por D5, C por D5, cavalo E5, é uma outra forma de jogar. Mas aqui eu joguei a variante com dama B3, que é uma possibilidade também. Defende o peão com a dama e prepara o desenvolvimento do cavalo em C3. Cavalo C3 aqui direto é possível, mas D por C4 é outra versão, né, de variante que as brancas sacrificam esse peão. É muito difícil recuperar esse peão. Dá para jogar
com a ideia de algum B3 depois, mas não é, digamos assim, tão claro, né? O sacrifício desse peão que tem a compensação suficiente nessa posição específica. Dama B3, então prepara o cavalo C3 com o peão defendido. O Everaldo jogou dama B6, cavalo C3. E aqui ele jogou bispo E6, que não é o lance mais sólido, que a teoria considera bem sólido. Torre D8, que tem diversos lances para as brancas, bispo F4 e etc. Defende o peão aqui. E que não é tão sólido o bispo E6, porque permite o lance cavalo G5, incomodando o bispo. Sempre fica essa tensão das damas aqui, né? Quando fica, ninguém quer ceder e tomar a outra dama e abrir a coluna A para a torre adversária. A mesma coisa se as pretas fizerem. Então fica essa tensão aqui. Muitas variantes de peão-dama isso acontece, né? Porque ninguém quer abrir a coluna para o adversário. Eu joguei cavalo G5, que ataca o bispo. E aí o Everaldo jogou D por C4. Agora, se eu jogar dama por B6, A por B6, cavalo por E6, peão toma, apesar de todos esses peões dobrados das pretas, na coluna B, na coluna C, na coluna A, elas têm um peão a mais. E muita atividade pela coluna A. Se eu jogar bispo H3 para recuperar ali, rei F7 mesmo, defende com o rei. E não há maneira tão fácil de provar compensação pelo peão aqui por parte das brancas. A minha ideia era tirar a dama aqui para A4, manter o olho nesse peão, e agora ameaça tomar ali e depois tomar em C4, né? Quebrando toda a estrutura de peões das pretas. Se as pretas tentarem bispo D5 para manter a defesa aqui, E4 é muito chato. Se bispo volta, claro, cavalo toma. Se H6, né? Atacando o cavalo, tem duas possibilidades de tomar, ou mesmo voltar o cavalo para H3. E se bispo E6, o cavalo vem para F4, incomodar o bispo de novo, pronto para tomar esse peão. Mesmo que as pretas tomem em D4, aqui essa posição. Com as damas, esses peões quebrados é muito difícil de segurar. Inclusive, dá para jogar com bispo E3. E quando a dama sai, né? Por exemplo, dama D7, dama por C4. A posição das pretas é bem difícil aqui. Então, Everaldo optou por bispo C8, agora dama por C4, então as brancas têm o centro, como acontece em muitas linhas da Grunfeld, né? Mas as pretas podem jogar para atacar o centro das brancas, né? Ele jogou H6, expulsou meu cavalo, agora o bispo volta para E6, dama A4, dama D3 também era possível, cavalo sai em A6, cavalo D7 fica meio que atrapalhando o bispo, o retorno do bispo, que tem que ficar de olho em D5. Também tampa a coluna D. Então, o Everaldo considerou mais harmônico desenvolver o cavalo por A6 e depois ele pode jogar para B4 e também apoia C5. E4 ocupando o centro, torre de AD8. H3 é um bom lance para controlar essa casa e ter a ideia de pôr o bispo em E3 sem levar cavalo G4. E aqui ele jogou bem C5. Precisa aqui obter um contra-jogo no centro, para não ficar passivo e só esperando a ação das brancas. Então C5, D5, bispo D7, atacando a dama, dama C2. Aqui eu acredito que as brancas têm uma pequena vantagem, né? Mas nada muito fácil de aproveitar. Veio E6. Ideia também típica aqui de contestar o centro das brancas, tomar aqui e depois tentar atacar o peão que seria isolado e passado. Essa é uma posição crítica da partida, que eu cometi um erro, que é cavalo E5 e vai embora qualquer chance de vantagem. Na minha opinião, já fica uma posição mais fácil de jogar para as pretas. D6 era o lance aqui, que eu pensei, né? Se dama por D6, E5 é garfo, ganha peça. As pretas poderiam jogar, por exemplo, bispo C6. E aqui uma continuação possível é a torre D1 apoiando o peão. Embora esse peão seja passado, ele não vai coroar e vai avançar tão cedo, está muito bem controlado, mas ele ganha algum espaço ali e
incomoda bastante a posição das pretas. Só tem que tomar cuidado que a E5 tentador para apoiar o peão. Agora o peão de E5 fica fraco, né? Cavalo D7 ataca aqui 2 vezes e também ataca o defensor, o cavalo de F3. Então esse peão teria problemas. E5 não seria uma boa jogada. Mas torre D1 aqui, as brancas teriam uma pequena vantagem. Depois do E6, cavalo E5, vem uma sequência muito precisa aqui do Everaldo. Ele jogou cavalo B4, atacando a dama. Dama B3. Por D5. E aqui, né, eu inicialmente tinha pensado em toma D5 é uma possibilidade, mas depois de bispo F5 aqui, as pretas têm ideias aqui de bispo C2, incômoda, cavalo C2. Talvez fosse o melhor a ser feito. E aqui cavalo C4 atacando a dama, dama C7, cavalo E3 para controlar a casa C2, mas as pretas têm ótimo contra-jogo aqui já com bispo D3. Então minha ideia era tomar mesmo esse bispo e depois de torre tomar em D5 inicialmente e tentar aproveitar esse peão. Porém, depois de torre de F D8, se eu atacando aqui 4 vezes o peão contra 3 defesas, se eu colocar a quarta defesa não adianta, porque cavalo de B toma D5, ganha um peão por conta da tensão aqui entre as damas. Por exemplo, se cavalo por D5, cavalo por D5, e não dá esse bispo por D5, dama por B3, se bispo por B3, torre por D1, recupera a peça com vantagem decisiva, e se A por B3, torre toma D5, torre toma, torre toma. Não dá para tomar o peão lá porque tem cheque, pega o bispo. Então eu furei isso quando eu joguei cavalo E5 lá atrás. E aqui eu tive que começar a procurar meios para não ficar muito pior. Então E5 aqui foi a escolha. Se o cavalo sai, por exemplo, para H7, uma casa ruim, passiva, né? Dá para jogar A3, atacando esse cavalo. Cavalo D3, troca as damas. Peão toma. Por exemplo, F4 para apoiar esse peão. E agora ameaça cavalo por D5. Mesmo se D4, cavalo D5. Apesar do peão a menos aqui, as brancas têm excelente jogo. O cavalo e o bispo estão muito mal aqui por conta dessa forte estrutura das brancas na ala do rei. Então o Everaldo jogou muito bem aqui, devolveu o peão com o cavalo E4 e agora ele vai ter uma atividade excelente. Eu tenho que tomar, cavalo toma, peão toma, bispo toma. Agora se tomar aqui, está caindo o peão de H6, né? Aí veio o cavalo D3, um lance bem interessante aqui do Everaldo. Tem outras possibilidades como torre FD8, torre E8 também, força F4, C4 cheque aqui, quase ganha a dama, né? Tem dama E3, mas depois, por exemplo, de bispo F8 para bispo C5, as pretas têm uma iniciativa perigosa aqui. Então seria outra possibilidade, torre E8. Cavalo D3 tá aparentemente deixando o cavalo no ar, porém esse bispo por D3, agora sim as pretas trocam as damas, tomam em D3, se tomar em A7, torre toma B3 é forte, e está atacado o peão de E5 também, não tem F4, porque o peão de G3 cai, a situação seria difícil aqui para mim, né? Então optei por jogar F4, defender aquele peão e neutralizar aquele bispo por hora. Everaldo jogou torre de FD8, C4 cheque, dama por B6 é bom, A por B3, bispo E3, agora atacando o peão de B6 ali. Torre FD8 tá bom. É uma situação que as brancas têm um par de bispos, têm essa estrutura forte, mas as pretas têm uma atividade muito grande aqui na coluna D e esse cavalo forte em D3, então mais ou menos equilíbrio dinâmico, mas na minha opinião é mais difícil jogar para as brancas aqui. Tem possibilidades táticas para todos os lados aí para as pretas. Eu joguei aqui bispo E3, cavalo por B2. Reparem que a dama defende o cavalo. E aqui eu cometi um pequeno erro, dama C2. Pode colocar duvidoso, que me coloca numa situação difícil. Aqui torre FB1 é o lance.
Claro, as pretas... O que eu não gostava era dama por B3, A por B3, cavalo D1. Esse lance parece desagradável, né? Que ataca o bispo e prepara um cavalo C3, defendido aqui o cavalo pelas duas torres. Porém, bispo toma C5, cavalo C3, tem torre A1, né? Defende o bispo. E essa posição aqui, por exemplo, uma toma torre D3, atacando tudo aqui na terceira fila, torre E3, tá tudo defendido e a partida deveria se encaminhar para um empate. Veio dama C2 e aqui cavalo D3 voltando simplesmente é muito bom. E aqui a posição é perigosa, além de um peão a menos. Esse peão aqui pode avançar depois que a dama sair, né? Tem jogo aqui pela coluna D. Eu acabei jogando torre de A, B1 e dama E6, um bom lance aqui do Everaldo. Agora ele ataca em H3. E aqui eu tive que tomar uma decisão que foi difícil, porém importante. Se eu defender naturalmente o peão de H com, por exemplo, rei H2, as pretas jogam B6 aqui. Reparem na solidez dos peões pretos da ala da dama. Tá tudo defendido. Seguido aqui de C4. Essa posição é muito difícil, se não perdida para as brancas. Então eu decidi dar o de H3 para pelo menos enfraquecer os peões restantes aqui na ala da dama e dar vida também para os bispos. Embora pareça arriscado dar o peão de H3 por conta do rei. Mas essa foi uma boa decisão. Porque aqui os peões das pretas, embora os pretos vão ter um peão a mais, eles ficam meio soltos. Torre toma B7, bispo toma B7, dama por H3, ameaçando aqui. E eu joguei bispo F2 aqui. Era melhor aqui dama G2 mesmo. Se trocar rei toma o final por conta desses peões soltos, mesmo peão a mais para as pretas deve empatar. Tenho ideia de bispo E4, eliminar o cavalo e esse peão ou esse. Dama G2 talvez seja melhor dama E6, embora aqui as pretas possam pressionar, mas as brancas também têm seu jogo. Dama C6 é uma possibilidade para insistir na troca das damas, e se tomar em A2, dama C7. Porque essa estrutura aqui me dá chances contra o rei das pretas. Então, por exemplo, dama C6, dama por A2, dama C7, sempre tem que vigiar lances como E6, que pode abrir o rei, bispo D5, embora a dama esteja segurando aqui agora, vai ter que ficar vigiando isso. Não é uma posição bastante complicada. Se a torre sai, por exemplo, para F8 ou E8, dama D6, ataca o cavalo e tem bispo D5. Então, dama G2 era o melhor lance aqui. Bispo F2 defendendo aqui foi o que eu joguei. E aqui o Everaldo desperdiçou uma chance, embora difícil aqui. Reparem que os dois estão apurados. Está com volta de 3 minutos ali, eu estou com um pouco menos de 1 minuto. Ele naturalmente tomou esse bispo aqui, está defendendo o rei. Porém, um lance aqui como C4, né? Apoiando o cavalo e avançando o peão. O ponto é que se dama por C4 aqui agora, tomar em F2 é mais forte. Porque se rei toma, tem cheque em H2. E se bispo G2, torre D2 agora vence, né? A dama não controla mais essa casa. O C4 era um lance chato aqui, né? E defende o cavalo, né? Tem que ficar de olho em torre B8. Também prepara bispo F8 e bispo C5. E mantém a dama rondando aqui, se bispo G2, dama G4. Outra possibilidade aqui também para as pretas seria dama G4 direto, ameaçando o cavalo por F4. Uma pressão desagradável. Cavalo por F2 é natural, né? Mas aqui rei toma F2 foi uma boa saída. Aqui para mim, se dama H2, bispo G2 defende e mais ou menos o rei se segura aqui, né? Claro que se tomar de dama agora, torre D3 era muito chato. Invadindo aqui
ameaçando em G3. Se bispo F3, H5, com a ideia de H4 para enfraquecer o rei, o bispo pode entrar em H6 e F4. Mas rei toma foi uma boa saída aqui. Ele poderia jogar H5 aqui, embora depois de torre H1, eu posso expulsar a dama, né? O bispo defende lá de longe. E6, bispo F3, por hora o H4 está defendido aqui. Não é fácil quebrar a posição, o rei está vindo para G2. Está mais ou menos seguro porque o bispo é de casas brancas e esses peões todos em casa preta dão uma segurança para o rei aqui. Nessa posição de bispo de cores opostas. Então a posição dá para lutar ainda bastante de brancos. Embora a vantagem seja das pretas, tem um peão a mais. Né? Depois de rei toma, ele jogou dama D7, atacando o bispo E4. E aí dama D2 cheque, um lance muito tentador que ganha outro peão, porém facilita um pouquinho a minha defesa aqui. Um lance como bispo F8, defendendo o peão aqui, ainda mantém a pressão para as pretas, mas depois de rei G2, a gente está na luta ali. Dama D2 ganha o segundo peão, porém, porque eu tenho que trocar aqui. Toma D2, rei E3, torre toma 2, porém depois de torre B1, essa posição é bastante perigosa. Se as pretas jogarem para ganhar, avançando os peões, porque eu tenho a ideia de torre B7, bispo D5 e criar mesmo um ataque contra o rei preto, que é típico de posição de cores opostas, né? Sempre tem um E6 perigoso, o rei não esconde bem aqui porque tem F5, fica na cara do bispo. Então aqui o Everaldo optou pela repetição e eu acho que tem que ser jogado isso mesmo aqui. A partida acabou em empate por repetição. Mas foi uma partida interessante, bem jogada aí. Deu. Vamos à precisão dela aqui: 95,1 para as brancas, 95,2 para as pretas. Um empate bastante disputado aí na penúltima rodada. Então, na última, eu acabei jogando com o Krikor ali, né? Que já havia garantido o título com a partida jogada, acabou empatando em uma repetição também. E a classificação ficou da seguinte maneira aqui. Vamos lá, classificação. Tá aí a classificação. O Krikor ficou em primeiro com 8-9, ganhando 16 pontos de rate. Performance brilhante. Iago e Quinte ali com 7, segundo e terceiro, assim como o Lucas, que fez um grande torneio também, fez 7, ficou em quarto nos critérios. Armen, Everaldo, o MI venezuelano Pineiro fez um bom torneio também, ficou ali em sétimo, eu fiquei em oitavo. O Licael Ticona da Bolívia ele ficou em nono. Felipe Mena em décimo, assim por diante. A gente vê torneio duro, né? A FIA não fez um bom torneio, ficou em 12º. Teve a volta ali do Chumiati, que foi em 11º, não jogava há muito tempo, o Emi Chumiati. Assim por diante, bastante gente forte ali. Natan, o Matheus, né? Piccoli, o Álvaro, Charles Gauchi, o Iago Labussiere. E assim por diante, né? O Daniel Marcolino ali, né? Então foi um torneio bem duro, né? Mas bastante legal de ter participado. E foi bastante agradável essa semana lá em Niterói. Que se realize outras vezes aí. E parabéns ao Cricão aí pela grande performance. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal aí se você não está inscrito. Valeu e até a próxima.